E alguém resiste a um cupcake delicioso de limão siciliano, super macio, super úmido, fartamente recheado e com uma cobertura deliciosa à base de frutas vermelhas? Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Cupcake significa bolo na xícara. São aqueles bolinhos assados em forminhas individuais, extremamente macios, super úmidos e em 3 mordidas você acaba com ele. Ele chegou aqui no Brasil tem mais de uma década, mas até hoje faz a alegria de crianças e adultos. E hoje eu vou te ensinar a minha receita predileta de cupcake, que é o de limão siciliano. O limão siciliano tem um sabor todo especial. Ele tem acidez, mas ele não é azedo. E por isso mesmo o cupcake fica extremamente macio, muito úmido. E eu também vou te ensinar a recheá-lo com lemon curd e fazer uma cobertura de buttercream de merengue suíço, saborizado com frutas vermelhas. E quem já me acompanha aqui no canal sabe que sempre que eu faço uma receita com limão siciliano, a primeira coisa que eu faço é colocar o açúcar, 140 gramas de açúcar neste caso, com as raspas de um limão siciliano. Eu misturo aqui e eu vou colocar esses dois dentro de um processador de alimentos, porque batendo o açúcar junto com as raspas do limão, solta o sumo dessa casca e isso saboriza o açúcar. Então o sabor do limão siciliano fica realçado, tá? Mas não se preocupe, se você não tiver um processador pequeno como esse para fazer isso, pode colocar isso aqui num saquinho plástico de alimento e esfrega bem um no outro que vai dar o mesmo resultado, tá? Então passo os dois para cá. E trituro um pouquinho para soltar o sumo do limão no açúcar. Pronto. Olha, o açúcar chega até ficar ligeiramente amarelinho, olha. Então isso significa que o sumo da casca já soltou no açúcar e o seu cupcake vai ficar muito mais saboroso. Agora eu passo esse açúcar com as raspas de limão para a tigela da batedeira. Adiciono 140 gramas de farinha. Mistura aqui um pouquinho. Uma colher de chá de fermento em pó. 130 gramas de manteiga. Ponto pomada, então ela não está gelada. E 2 ovos ligeiramente batidos. Passa para a batedeira. E bate até incorporar. Pronto. Já incorporou, mas eu vou dar uma mexida para soltar o que tiver preso ainda. E agora eu finalizo com 30 ml de suco de limão siciliano. E se você não tem acesso a esse tipo de limão, você poderia sim fazer tudo isso com o limão Tahiti, por exemplo. Vai ter um sabor diferente, mas vai funcionar a receita do mesmo jeito. Bate de novo até incorporar. Tem receita mais fácil que isso? Tá pronto. E se você tiver uma batedeira planetária, pode usá-la também, tá? Agora é passar a massa para as forminhas. Eu tenho aqui
a forminha de papel de tamanho tradicional do cupcake, a forma específica que pode ser assado o cupcake, tá? Enquanto isso, o meu forno já está pré-aquecendo. Forno a gás, 180 graus. Forno elétrico, 160, porque os cupcakes vão assar no máximo entre 20 e 22 minutos, então não pode entrar em forno frio, tá? Então sempre lembra de pré-aquecer corretamente o forno para que o tempo que o cupcake vai levar para ser assado seja correto, tá? Normalmente eu costumo pesar a massa para que todos fiquem num tamanho muito parecidos, tá? Para que não tenha diferença de um ficar muito alto e o outro ficar muito baixinho. Então, eu também uso este pegador de sorvete, mas poderia muito bem colocar com uma colher, tanto faz. É que esse aqui ele é mais prático. 50 gramas, ele vai ficar num tamanho bom. Então coloca todos. E assim que eu terminar de colocar todos, eu falo qual foi o rendimento deles. E a massa rendeu 11 unidades de aproximadamente 50 gramas cada. Então eu vou colocar para assar por aproximadamente uns 20 minutos ou até que ele comece a ficar dourado. Não pode ficar com o topo completamente dourado, senão ele vai ficar muito seco. Então é numa média de 20 a 22 minutos e eu te mostro quando ele ficar pronto. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveite e verifique também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada plano te oferece. Lembrando que todos esses benefícios somente os membros assinantes vão ter acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma passadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, mas uma receita gostosa, mas uma receita que não precisa de tantas explicações. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível, e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e vou deixar um comentário também para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E eles assaram em aproximadamente 22 minutos. Olha, fofinho, mas ainda está quente, então eu vou transferir para uma grade para eles esfriarem e aí sim poder rechear. Vocês não imaginam o aroma de limão siciliano que tomou conta da cozinha. É maravilhoso, dá vontade de comer tudo agora. Mas, antes disso, eu tenho aqui Lemon Curd. É um creme de limão siciliano que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link que vai aparecer aqui em cima. Clicando nele você vai ser direcionado para o vídeo onde ensina a fazer essa Lemon Curd, ou então está disponível aqui embaixo na descrição, tá? Eu tenho aqui também bico para rechear, que é o bico 230, que eu já usei várias vezes aqui na receita, por exemplo, da bomba de chocolate, em outras receitas de cupcake que eu também ensinei a rechear. Ele é apropriado para isso, tá? Coloca o lemon curd aqui. E a parte boa do lemon curd é que ele só usa gemas, então quem faz a minha receita de buttercream de merengue suíço, que só usa as claras, as gemas que sobra pode fazer a receita do lemon curd. E claro, você não precisa rechear necessariamente só com essa lemon curd, você pode colocar o recheio da sua preferência, tá? É que eu gosto dela. Então eu vou tirar daqui. Ó. Como é um creme muito molinho, ele é muito fácil de rechear, tá?
coloca o bico bem no meio do cupcake e insere essa pontinha só. Então nunca deixa chegar até o final do cupcake, tá? Senão você vai colocar o recheio todo lá embaixo. Então coloca só o começo dele, aperta e você vai perceber que o centro do cupcake começa a levantar e olha, o recheio volta um pouquinho para fora, então você já sabe que ele ficou bem recheado. E depois eu vou cortar no meio para mostrar para você como ficou. Agora, com todos os cupcakes já recheados, eu vou te ensinar a fazer a cobertura. Eu tenho aqui aproximadamente 200 gramas de buttercream de merengue suíço, que é outra receita que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima e embaixo na descrição para você aprender a fazer também. E eu vou saborizar desta vez com pasta saborizante de frutas vermelhas. Olha, só que eu não uso nenhuma marca de pasta saborizante nacional, porque todas elas são artificiais. As marcas italianas, ela tem um sabor muito mais agradável, porque elas são naturais, então são pastas extraídas diretamente das frutas vermelhas e assim sucessivamente, tá? Então o sabor dela é muito mais agradável e até muito mais concentrada também, então a quantidade que você usa é muito menor do que a nacional e ainda a nacional vai deixar com gosto de remédio. Vou colocar uma colher, 2 por vez. Aqui tinha aproximadamente 30 gramas de pasta. Ó. Pode misturar direto com uma espátula mesmo. E cada sabor pode precisar de um pouquinho mais de pasta até o sabor dela aparecer ou um pouquinho menos, tá? Então o conselho é mistura, deixa homogêneo e prova. Se você já sentiu o gosto da pasta que você estiver usando, tá pronto. Já aparece, mas ainda dá para acentuar um pouco mais. Então vou colocar mais uma colher. E cuidado também, porque exagerar na quantidade, o creme pode talhar, tá? O buttercream pode talhar sim, então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de produto. Outra solução também que você poderia usar, geleia caseira de frutas, bem apurada, e se puder usar o menos açúcar possível, melhor, que aí você também pode saborizar o seu buttercream tranquilamente, tá? Então agora eu vou transferir o buttercream para um saco de confeitar e estou usando o bico 1M da Wilton, que é um bico bonito também para fazer isso. Põe aqui. Agora é fazer aquela famosa voltinha do bico 1M em cima do cupcake. Olha que lindo! E pronto, todos os cupcakes cobertos. Na verdade eu deixei alguns para cortar ao meio para mostrar para você como é que ele fica bem recheado por dentro. Vou fazer isso agora. Ó. Tira o papel aqui, olha como ele é fofinho. Vamos ver? Olha, os dois lados, bem no meio, ó, bem recheado, tá? Então esse bico é maravilhoso e ele é apropriado justamente para fazer este tipo de coisa. Também serve para rechear bomba, que eu também já ensinei aqui. Tem que provar, né? Ó, olha o tanto de recheio. Tá horrível. Meu pai amado.
Não tem como não se apaixonar por esse cupcake. Ó. E dá-lhe recheio. Esse cupcake é sensacional. Mas, lembra que, primeiro, buttercream é sensível à exposição em locais muito quentes. Portanto, se você mora num local muito quente, você teria que mantê-lo ou no ambiente com ar condicionado. Mas aí você me pergunta, mas eu não posso colocar na geladeira? Pode. Entretanto, a massa, que é a base de manteiga, qualquer massa amanteigada, enquanto gelada, ela é dura. Tá? Então lembra também que na hora de servir, se você servir gelada, a massa está dura. Tem que esperar voltar em temperatura ambiente. Para as pessoas não pensarem que você fez uma massa ruim que fica dura. Ela é, na verdade, muito macia, muito fofa, mas manteiga na geladeira fica dura. E cupcake é uma coisa que normalmente eu faço a produção deles no dia anterior à entrega. Embora, se você deixar fechado num pote hermético, ele dure até uns 3 dias. Mas para uma encomenda é bom entregar sempre fresquinho. Mas se você vai fazer para consumo próprio, pode guardar num pote hermético que ele aguenta até uns 3 dias. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas antes de perguntar, verifique a primeira pergunta que fica fixa no topo da página, logo na linha abaixo onde você digita sua pergunta, porque naquele campo eu sempre deixo a maioria das dúvidas já respondidas para vocês. Então, de repente, a sua pergunta já está lá. E isso vale para todos os meus vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.